Gente, boa noite. Eu acho estranho falar. Eu vou falar aqui para a tela, ou para a tela, para a câmera, não lembro mais nem que nome é esse. Gente, na aula de ontem, né? Eu abri um espaço para o pessoal que estava na aula, na turma de ontem, para saber se eles tinham alguma dúvida aí sobre a questão do seminário. Assim, que pudesse ser compartilhado e se já ajudasse aos demais, né, que talvez aí tenham a mesma dúvida. E aí eu já peço já até exponho aqui uma situação, que uma aluna veio falar comigo, né, que eu não dei um retorno, né, e aí eu vou dizer o seguinte para vocês, primeiro desculpa, né, mas o que acontece? Essa mensagem eu ouvi, não respondi na hora e aí ficou como não lida. Quando isso acontecer, gente, não tenham nenhum problema, assim, nenhuma... como é que eu disse? Mandou um dia, no outro dia eu não respondi, né? Manda uma mensagem nova para a mensagem subir, né? Para a conversa subir. Não tenham vergonha, tá? Porque eu não me ofendo, não vou me sentir ofendida, não vou ficar chateada e nem nada. Eu até prefiro que vocês façam isso, né, para que vocês depois não venham, né, a se sentir deixado de lado, porque não é essa a minha intenção, né? E aí, se isso acontece em uma vez ou outra, né, realmente não é pelo meu domínio, tá? Você não está vendo os slides, você procurou a outra Marcela que tem aí, tem duas Marcelas. Tem uma que aparece a minha imagem, tem outra que aparece os slides. Tá conseguindo aí, Elinete? E aí eu até aproveito para os que ainda não conseguiram definir ainda. Não estou conseguindo. Oi? Não estou vendo outra Marcela aqui. Sério? Só estou vendo você, não estou vendo... Entre os participantes, não tem aí duas Marcelas? Não. Oh, gente, os demais estão vendo? Eu tô vendo normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar e vou colocar novamente, para ver se você vê, tá? Certo. Vamos lá. Pronto. E agora, Elinete? Não, ainda não. Não sei. Todos os outros estão vendo? Alguém mais? Estou vendo. Tá dando certo por aqui. Também. Alguém mais não está vendo? Não está visualizando aí os slides? Não? Elinete, dê uma olhada, por favor, novamente aí, entre a fotinha, né? Cada um tem uma bolinha no nome. E aí Isso, aqui, ó. Aqui embaixo está aparecendo, né? Como eu, você, aí tá Emanuel, Rayane e mais 7 aí. Mais outra Marcela. Pois veja os outros, se não tá. Oi? É porque eu tô como se fosse uma outra usuária. Como se fosse uma outra pessoa. E uma aparece a minha apresentação, a outra aparece eu. Porque se está aparecendo para todos os outros, é estranho que não esteja aparecendo só para você, entendeu? Não, pois é. Tente ver a carinha de cada um dos participantes, ver se você consegue visualizar. Deixa eu olhar aqui pelo celular, que eu não tenho costume de olhar pelo celular. Tu tá usando pelo celular, né? Isso. E ele esse aplicativo ele teve uma atualização, não foi por esses dias? Pronto, deu certo aqui agora, viu? Massa! Show! Então, bora lá. É. Então, gente, é isso, tá? Acontece de uma mensagem ou outra, então não esperem, tá? Até porque vocês têm pressa em fazer, né, o que precisa ser feito. E eu realmente não me incomodo, tá? Então, podem mandar aí as mensagens. Pessoal que perdeu a aula passada, que foi praticamente todo mundo, né? Era o que vocês estavam fazendo, hein, meu povo? Vocês estavam em comício, era? Estavam numa festa.
todos tiveram imprevisto ao mesmo tempo. A minha foi nunca tinha visto uma aula daquela. Foi muito punk, né? Então, nós, né, quem estava aqui, a gente inicia, e eu já coloquei lá a aula para vocês, né? Estou buscando colocar sempre no dia seguinte, no máximo no outro. O sistema agora está melhor para baixar, né? Então, estou para que vocês não percam tempo e consigam estudar aí para fazer as provas, né? Então, a gente finalizou lá a unidade 1, a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Foi super de boa. Quando a gente adentrou aí na unidade 2, a gente viu que a coisa começou, né, a ficar um pouquinho mais complexa, né? Vou até mostrar aqui. Vocês assistiram a aula lá? A gente falou, deixa eu só dar uma relembrada aqui do que a gente viu, então, na aula passada. Nós demos aí uma relembrada sobre as variáveis quantitativas, né? Falamos sobre os tipos de frequência, para distribuir a frequência com que os dados vão aparecendo, né? Nos resultados. E aí existe a frequência absoluta, a frequência relativa. Qual era a outra? Que era a phi, era a frequência acumulativa, né? E aí a gente foi vendo, aí a gente aprendeu também que, às vezes, quando se tratam de dados, né, que são variáveis contínuas, elas são compreendidas, são distribuídas dentro de intervalos, que é chamado de classes. E essas classes, né, existe uma fórmula para calcular quantas classes terão, qual vai ser o espaço, por exemplo, tinha um exemplo lá que era de peso, né? Quando eu for fazer uma pesquisa em que eu for perguntar às pessoas o peso delas, né? Cada pessoa vai ter um peso único. Uma vai ter 60... Vamos dizer que as 5 pessoas entrevistadas tenham 62 quilos. Mas uma vai ter 62,1, outra 62,7, outra 62,3, certo? Então, quando acontece dessa forma, é colocado, então, um intervalo. Então, quem pesa ali entre 55 e 60 quilos. Quem pesa entre 60 e 65, né? Então, isso aí é o que a gente chama de classe. Cada intervalo desse vai ser uma classe. E lá na aula passada, a gente aprendeu como calcular, né? E calcular a amplitude total, né? Foi bem produtiva a aula passada. Hoje, a gente vai, então, dar uma continuidade na unidade 2, vamos finalizá-la e vamos começar a entrar na unidade 3. Só que à medida que a gente vai avançando nessa disciplina, essa disciplina é praticamente uma introdução à estatística para vocês, né? Então, vamos começar a ser apresentadas algumas métricas, né? Que são um pouco mais complexas e que seria muito chato e de difícil entendimento se eu ficasse aqui falando para vocês, né? Como é que é. Aí eu coloco um print do exemplo e vou falando, fica difícil para vocês acompanharem qualquer pessoa, né? A compreensão daquilo. Então, eu trouxe alguns vídeos, né? Que eu apresentei até na aula na semestre passado. E aí foi bem didático, né? Porque aí é um YouTube que já tem toda uma preparação na sua casa para essa realidade, né? Então fica mais tranquilo. Então, hoje eu vou trazer essa perspectiva, por quê? Até porque eu estou aqui, eu não sou formada em estatística, né? Eu estou aqui para tentar facilitar o aprendizado de vocês, ser uma ponte aí, né? Entre o conteúdo e a compreensão, né? Do que esse conteúdo vai significar aí. Então, eu trouxe esses vídeos. A outra coisa que eu queria falar é que ao fim da aula, né? Aí eu quero que vocês não se desesperem, não fiquem tristes, não fiquem chateados porque isso estatística, é um pouco chato, é um pouco complexo, é matemática de uma forma que a gente não está acostumado a lidar, né? Mas aí eu quero que vocês fiquem tranquilos no seguinte ponto, né? Hoje em dia, nós estamos vivendo uma era da tecnologia. Então, não faz sentido algum, né? Nós ficarmos aqui calculando no lápis, na caneta, com calculadora do celular, né? Essas continhas todas,
para chegar aí nessas métricas que a gente vai apresentar, tá? Então, a gente tem que aprender a se utilizar dos mecanismos tecnológicos. Então, agora, esse momento é para vocês compreenderem o conceito, tá? Depois, na hora de aplicar, aprendam a aplicar ele dentro das ferramentas tecnológicas. Por quê? Porque numa realidade de mercado de trabalho, que é para o qual vocês estão sendo preparados aqui, você não vai perder tempo ficando fazendo continha no lápis, usando calculadora, né? Hoje em dia existem ferramentas tecnológicas para isso. E isso traz produtividade, isso traz eficiência, né? Então, eu pedi, né, para o meu marido, no semestre passado, para ele montar uma planilha do Excel, onde conseguisse aí colocar as principais métricas, onde você colocando os dados, automaticamente geram os resultados, né? Isso sim é imprescindível que vocês aprendam, até busquem fora. Busquem, até na aula passada a Rayane ficou meio preocupada, não foi, Rayane? Nossa, eu vou ter que assistir de novo, é bem mais complexo e tal. Aí eu digo, relaxa, né? Tenta focar, então, em fazer um curso de Excel, né? É muito mais vantajoso para o mercado de trabalho. Então, esse momento agora, para vocês aprenderem o conceito, para vocês terem a compreensão de como é usado uma mediana, como é usado um gráfico de dispersão, qual é a finalidade, para quê? No momento em que você precisar utilizar, você saber qual ferramenta vai se adequar melhor à sua necessidade, tá bom? Vamos lá. Então, a gente terminou a aula passada falando sobre mediana. Fez um curso de Excel mês passado. Pronto, é importante. Eu confesso que eu gostaria, acho que agora eu vou ter mais tempo. No ano que vem, gente, próximo semestre, né? Graças a Deus, eu vou ter mais tempo para me dedicar ao ensino, né? Porque eu vou sair da função que eu ocupo hoje, né? Eu não sou, estou. E aí eu vou até, talvez, fazer um curso de Excel avançado, porque é uma ferramenta imprescindível. E não se engane, não é apenas para a questão de cálculos, tá? Que ele era utilizado. O Excel, se você sabe utilizar bem, você praticamente consegue fazer dele um programa, né? O meu marido aqui, ele trabalha na gestão de pessoas e ele tem toda uma base de dados ali dentro, de forma que ele não precisa buscar em outros locais quando alguém pede um relatório para ele. Ele vai lá na planilha dele, coloca os filtros que ele já colocou, pá, tá ali. Ele tem todas as respostas. Marcela, mas isso adianta de quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Um belo dia, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoa encaminha um ofício para todos os institutos, todos os campos de FCE, pedindo um relatório sobre uma certa situação dos professores. Então, ficaram todos, né? E a gente participa dos grupos onde estão todos, e aí todo mundo ficou naquele desespero. Teve gente que passou a noite em claro para fazer esse relatório, e gente passou, e o Carlos André, né, fez ali em alguns minutos. Então, é essencial, e as empresas estão valorizando. Então, você trazer no seu currículo que tem aí um curso de Excel avançado, tá? É importante, é o básico, gente. É o básico você saber fazer uma planilha com filtros, com as fórmulas. É o básico para você aí ter o mínimo de diferencial, tá bom? Então, a mediana, né, apresentando aqui para vocês, a gente começou a falar sobre medidas de resumo, falando aqui de medidas de posição. Então, a mediana é o valor que ocupa a posição central dos dados ordenados. Deixa eu falar uma coisa para vocês que não estavam aqui. Quando a gente vai buscar os dados, se eu chegar aqui para vocês, que estão agora aqui comigo, e perguntar quais são as idades de vocês, eu peço para vocês colocarem aqui no chat. Gente, por favor, digite a sua idade, aí vocês vão lá e vão digitar a idade de vocês. Aí o que é que acontece? Pode ser que tenham idades repetidas, só que eles vão apresentar, né? Vão surgir ali numa ordem totalmente sem ordem, né? Vai aparecer alguém que coloca lá que tem 18, aí o outro depois coloca que tem 25. Aí depois aparece um que, sei lá, que tem 30, ou que tem 22, e assim vai. Então, esse daí são os números brutos.
Depois que você tem esses números brutos, você vai organizá-los. E é o que a gente chama de rol, né? Então, você vai começar colocando, um tem 18, o outro tem 22. Ah, mas tem 2 com 22. Então, você coloca 22 e 22. E aí, você vai organizar numa ordem crescente. Quando você organiza esses dados, aí você criou ali o seu rol. Depois disso, você vai ver a frequência. O que é a frequência? Quantas vezes aquela resposta se repetiu. Então, se 2 pessoas responderam, vamos dizer que eu perguntei a 10 pessoas, certo? Uma disse que tinha 18, 3 disseram que tinha 22, 2 disseram que tinha 25. Aí você vai colocar lá 18, 22, 22, 22, 22, ok? Você coloca 18, apareceu uma vez. 22, na outra coluna, apareceram 5, ok? E assim vai. Isso é uma distribuição de frequência. É para facilitar a organização dos dados, tá? Então, aqui, a gente tem essa situação aí, ó. Suponhamos, eles fizeram uma pesquisa e os valores que retornaram foram esses. 3, 4, 2, 5, 1. Vejam, estão todos desordenados, né? E aí, o que foi que a primeira coisa que foi feita? Ordenar os dados. Então, eles colocaram uma ordem crescente. Então, o número 1 se repete 2 vezes. Então, eles colocaram 1, 1. O número 2, 2 vezes. E assim por diante. Feita essa ordenação, aí eles podem procurar o valor que ocupa a posição central, né? São 9 observações aqui que a gente teve, né? Número 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 5 e 1, 7, né? E o ponto central aí é o que ocupa a 5ª posição. No caso, a mediana aí será igual a 3, ok? Então, a mediana é o que vai ocupar a posição central, né, dos seus dados ordenados. Opa. E aí, a gente teve, na aula passada, esse exemplo aí do dentista, né? Trago aqui novamente para fazer essa releitura para vocês. Então, a pessoa foi para o dentista, a primeira vez que ia naquele dentista, e ele observou que houve um atraso do horário que ele tinha marcado de ir. O que acontece? Imagine, então, que para as próximas consultas, né, para que ele não chegue lá e tenha que ficar esperando, ele tentou, então, prever, né, saber qual é a média de atraso que acontece nesse consultório. Né? E aí foram, então, num mundo fantasioso, é uma hipótese, né, um exemplo, em que num dia a secretária anotou todos os minutos que houve de atraso entre cada consulta. E aí ela conseguiu esses dados. Então, a primeira consulta atrasou 8 minutos, a segunda 10, a terceira 15, depois que, na verdade, não está na ordem, né? Então, teve atraso de 8 minutos, a gente teve um atraso de 10, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 atrasos de 15 minutos, 3 de 18 e assim foi, tá? E isso ocorre porque o número de observações, ele é par, vocês estão vendo? Então, como são 20 observações, né? Ou seja, 2 dados vão ocupar aí a posição central. O que ocupa a 10ª e o que vai ocupar a 11ª posição. Isso aí vai ocorrer porque trata-se de um número par, né? Esse número observado, a quantidade de dados, era um número par. Aí, nessa situação, a gente toma a média aritmética entre os valores, né? Era o 10º e o 11º? Pronto. Então, a gente faz uma soma e faz uma divisão pela quantidade. Então, 18 mais 21 dividido por 2. E aí, você vai ter 19,5. Então, 19,5, nesse caso aí, de quantidade par de dados, vai ser a mediana de atraso do dentista, né? 19,5 minutos. Nesse caso aí, temos uma particularidade que até 50% da amostra corresponde a, no máximo, 18. Significa que os outros 50 vão corresponder a, no máximo, 21. Porque foram as 2 bases, as 2 posições que foram medidas, pegas para fazer a métrica, né? E, nesse caso, tomamos a média aritmética entre os 2 valores, exatamente o que encontramos analisando os dados não agrupados. Veja que os dados ainda não foram agrupados.
E a mediana para distribuição de frequência variável discreta, né? E aí eu peço que vocês assistam a aula passada, não deixem, porque talvez vocês vão ficar um pouquinho confusos agora, né? Quando os dados eles estão agrupados, a frequência acumulada pode ajudar. E aí, para quem não lembra, a frequência acumulada, né, é essa última coluna, a FAI, né? A gente tem aqui a idade dos pacientes com sarampo na cidade X em 2003, né? Então, tivemos aí a quantidade, tivemos a frequência absoluta, que é o NI, a relativa, que é o FI, né? E tivemos a FAI, que é a acumulativa. A acumulada nada mais é do que o seguinte, gente. Na primeira linha, vocês estão vendo que tem 0,2222. Pronto. Aquilo dali é a frequência acumulada da primeira opção aí de resposta, né? A próxima vai ser o quê? Vai ser a FAI da linha anterior, ou seja, 0,2222, acrescida, né, da relativa da linha posterior, da linha que você vai colocar a FAI, que é também, coincidentemente, 0,2222. Por isso que vocês vão ver que o segundo valor é 0,4444. E abaixo? Abaixo você vai somar novamente com a próxima linha, você vai pegar o valor que você recebeu agora, chegou agora do FAI, e vai somar com a próxima linha aí do FI, do FI. Então, no caso, 0,4444 vai ser somado a 0,1111. E aí vocês terão esse resultado. E assim vai até chegar em 1, né? Porque vai ser, então, os 100%, tá? Para quem não estava aqui na aula passada, o NI é a frequência absoluta. Quantas vezes aquela resposta apareceu, ok? Então, quando você soma elas, você vai ter o total da sua amostra. No caso aqui, a amostra era de 26, né? Então, eram 26 pessoas entrevistadas. Só que algumas responderam 1, outras responderam 2, outras responderam 3 e por aí diante. Como é que eu descubro a minha frequência relativa? Tá? Vai ser relativa ao total que você tinha da sua amostra. Então, lá na primeira linha, esse NI igual a 2, dentro da realidade dos 26 que eu entrevistei, quanto significa? Entende? Então, para você saber quanto é, você vai pegar esse 2 e vai dividir pelo total, que no caso aí é 26. Então, se você dividir 2 por 26, você vai encontrar 0,2222. Essa é a frequência relativa. É a frequência em que aquele dado se apresentou em relação ao total da sua amostra, tá? Por isso o nome relativa. Acumulada é porque você vai somando, então vai acumulando, tá? Então é tranquilo. Se queremos aí a posição central, a gente vai querer, na verdade, o ponto que divide a amostra, né? Nesse caso aqui, ó, tá? Então, 50% dos valores precisam ser menores do que ele e 50% precisam ser maiores, tá? Do que esse valor central. Nessa tabela anterior, a frequência acumulada nos diz que, olha a frequência acumulada, essa última coluna, tá, gente? A FAI. Ela vai dizer que esse 0,2222, na verdade, é 22,22% dessa amostra, tá? Então, 22,22% da amostra correspondem ao valor 1. Aqui, 44,44% equivalem aí, correspondem ao máximo, né? No máximo a 2. 55,52 corresponde ao, no máximo, 3. Então, aqui a gente pode parar, chegou nos 50%, tá vendo? Passou, né? Porque pelo que é dito acima, então, menos de 50% dessa amostra corresponde a até 2. Mas 55,56 já vai corresponder a 3, a no máximo 3. Ou seja, a gente já passou dos 50%. Então, o valor que vai ocupar a posição central na tabela vai ser o 3, tá? O dado que divide aí a amostra em duas partes de mesmo tamanho vale 3 nesse caso, nesse exemplo.
A mediana para a distribuição, como é que vocês estão, meu povo, aí? Vontade de desistir, não, né? A mediana para a distribuição de frequência de variável contínua. Então, falta a gente analisar aí essa distribuição com intervalo de classe, né? Nesse tipo de distribuição, a gente tem um pequeno problema, que é como saber quem exatamente vai ocupar essa posição central, né? Aí aqui a gente tem um exemplo, a primeira tabela aí, a tabela aí de cima vai falar sobre a altura dos estudantes na classe, da classe 2013, né? Ela vai ter aí alguns intervalos de classe. O primeiro é em 128 até 131 centímetros. As pessoas que se encaixarem, né, dos entrevistados aí, entre 128 centímetros e 131, então a gente vai saber quantas foram. 2. Entre 131 e 134 foram 7. Entre 134 e 137 foram 6, e assim por diante. A gente tem também aí a frequência relativa, que é a coluna aí FI, e no final a gente também tem a acumulada. Para encontrar a mediana, a gente necessita aí criar uma nova coluna nessa tabela, né? A frequência acumulada simples, FAC. Ou seja, a gente copia o primeiro elemento lá do NI, na primeira linha, certo? E em seguida, né, a gente soma com o segundo elemento. Assim como você faz na frequência acumulada, certo? Então, só que enquanto na frequência acumulada você faz em relação à frequência relativa, aqui você vai fazer em relação à frequência absoluta. Então, se entre 128 centímetros e 131 centímetros vocês tiveram 2 estudantes, o FAC dele vai ser igual a 2. Se entre 131 centímetros e 134 centímetros tinham 7, né? Então, o seu FAC vai ser igual a 9, porque você vai somar os 2 da primeira linha com os 7 desta linha, e vai dar igual a 9. Quer dizer que até 9 pessoas têm aí até 134 centímetros. Vocês concordam? Como se eu estivesse fazendo o intervalo agora entre 128 e 134. Pegando os dois extremos ali, o começo da primeira linha e o último intervalo da segunda linha. Se eu fosse somar quantas pessoas tem entre 128 centímetros e 134, eu simplesmente ia somar as duas linhas e dar 9, né? Nesse sentido. Em seguida, aí a gente precisa encontrar a nossa classe mediana. A gente não está trabalhando aqui com classe, intervalos de classe, né? Então, a gente tem que saber qual vai ser essa classe mediana. Estou trazendo aqui que a gente até já falou disso na aula passada, não foi? A relembrar que ficou um pouquinho. Então, depois que a gente fez o FAC, vamos então encontrar a nossa classe mediana. Tá? A gente precisa encontrar o valor que divide a nossa pesquisa em 2, né? Qual vai ser esse ponto central? Então, a classe mediana, a gente vai fazer um somatório do NI, né? Da frequência absoluta, e dividir por 2. No caso aqui, vocês estão vendo que a soma do NI é 20, aqui embaixo tem o total, ó. Total, na coluna do NI, 20. Pronto, ele pegou 20 e dividiu por 2. Então, a nossa classe mediana é o 10º elemento. Vamos encontrar esse elemento lá na coluna correspondente ao FAC. Na primeira linha, a gente viu, lá na primeira linha do FAC, que tinha até 2 elementos. Na segunda linha, nós tínhamos até 9 elementos, né? Que eu falei agora. E na terceira, nós temos o quê? Até 15 elementos. Portanto, a gente encontrou aí a nossa classe mediana, olha aí. Que divide a nossa amostra, né? Bem aí do centro e divide em 2, a partir do centro. Após identificar a classe mediana, a gente vai substituir nessa fórmula aí, tá? Que vai trazer um pouquinho aí sobre limite, né? Frequência absoluta, eles vão trazer tem toda essa, como fala, legenda, né? Aqui embaixo. Então, esse MD, né? É a mediana que a gente está procurando.
esse LMD vai ser o limite inferior da classe mediana, o somatório ali esse é todo estranho, né? Parece um 3, é um é todo estilizado, é somatório, né? O somatório aí das frequências absolutas dividido por 2 menos o FAC acumulado simples anterior à classe mediana. No caso, lá nossa classe não era 15, né? Então, seria aí o 9. O H, que é a amplitude da classe, e aí substituindo os valores, a gente vai ter a mediana igual a 134,51 centímetros. Esse 134, então, ó, daí da classe mediana. Esse daí vai ser a métrica que vai dividir, então, a nossa amostra, né? Ele é o centro e vai dividir a nossa amostra ao meio. Segundo Novaes e Coutinho, a média é a medida mais utilizada nos cálculos estatísticos, mais complexos por ser mais robusta do ponto de vista matemático. Aí agora a gente tem um exemplo aí, ó, de média, mediana e moda, né? O exemplo a seguir ilustra bem a diferença entre essas 3 medidas de posição. Por que a gente utiliza essas medidas? Para poder analisar, né? Por exemplo, aí a Rayane vai se identificar mais. A gente faz uma cotação de preço. Vocês aí vão comprar uma televisão, um celular, sei lá o quê, um relógio. Vocês vão pesquisar, né, no mercado. E aí vocês vão encontrar um relógio de R$500, um relógio de 200 e um de R$1.000. Vamos dizer que você esteja aí pesquisando o mesmo tipo de relógio, mesma marca, mesmas características. Então, você tem que saber se esses valores, eles estão aí, vamos dizer assim, consistentes, né? Ou se existe uma situação de valores inexequíveis, ou seja, muito provavelmente, se você for comprar da pessoa, não tem como aquele valor ser suficiente para pagar aquele relógio. Ou o relógio é roubado, ou é um relógio falsificado, estão querendo te passar a perna, né? Então, você precisa analisar algumas situações. Por exemplo, se a gente pegar a mediana, você vai ver que vão estar bem afastados, né, os valores. A média vai te dar outra realidade. Então, é preciso conhecer elas para ter noção de como é que está essa sua amostra. Suponhamos que você esteja procurando um estágio para o próximo ano. Aí você tem aí as companhias A e B, né, que tem programas de estágio, e eles oferecem uma remuneração por 20 horas semanais com as seguintes características. Vamos lá. A companhia A dá uma média aí de 2,5 e a companhia B de 2. A companhia A tem uma mediana de 1,7, enquanto a companhia B tem uma mediana de 1,9. A companhia A tem uma moda de 1,5 e a companhia B uma moda de 1,9. A questão é, qual seria a empresa, né, que traria mais benefício a você, que você iria ganhar mais, né? Lembrando aqui que a gente está analisando essa remuneração, então, por 20 horas semanais. Para responder a pergunta, a gente precisa, vamos então interpretar tabela. Eu pulei aquela tabela lá, essa daí, ok? A companhia A, ela vai ter uma média salarial de 2,5 salários, né? 2 salários mínimos e meio. Entretanto, 50% dos seus estagiários, recebem até 1,7, né, salários mínimos. Ou seja, a média que ganha 2,5, mas pelo menos metade ganha 1,7. A maioria, e aí a moda, né, vai receber, então, 1,5 salário. Significa que, entre os outros 50%, né, porque se até 50% recebe 1,7, entre os outros 50% deve haver uns poucos estagiários que vão ganhar um salário bem acima disso, já que eles estão puxando a média salarial para cima. Porque se a média ficou em 2,5, é porque alguns poucos estão puxando esse valor para ele dar, quando eles somados e dividido por 3,
né? Dá aí esse valor, ou dividido por 3, dividido pela quantidade aí de estagiários que eles tenham, vai dar essa média de 2,5 salários. Então, você fica assim, nossa, que legal, eles oferecem, então, em média, 2 salários mínimos e meio. Nossa, é muito bom. Mas são poucos os que recebem, né, algo nesse sentido aí de 2,5 salários, né? A 50% deles vai receber aí 1,5 salário. Os outros 50% vão receber, a maioria, até 1,7, não muito mais do que os 50% primeiros, né? Já na companhia B, aí vamos analisar aqui na tabela qual era a situação da companhia B. Ó, ela oferecia aí uma média, né, de 2 salários mínimos, uma mediana de 1,9 e uma moda também de 1,9. Será que ela traz, então, dados que vão te apresentar uma situação mais favorável para escolher pela B? Então, se a gente percebe, por exemplo, que não há muita diferença, não há discrepância, né, significativa, a média é 2, a mediana é 1,9, a moda é 1,9. Gente, se a mediana é 1,9, é o ponto central, quer dizer que até 50% aí está ganhando 1,9 salários mínimos, está bem próximo da média. Então, a sua decisão deve se basear aí na sua qualificação. Se for bem qualificado, deve optar pela companhia A. Por quê? Porque vai existir aí uma grande possibilidade de você ter um ganho bem acima da maioria. Porque a gente viu que não são muitos que ganham esse salário, né? Entretanto, se a sua qualificação for igual ou menor que a dos outros estudantes, a companhia B vai ser a mais acertada, porque todos têm ali praticamente mais ou menos o mesmo teto, o mesmo salário, tá? Então, esse é um exemplo, né, da utilização de média, mediana e moda. Por que que elas existem? Existem porque há uma utilidade, né? A utilidade é exatamente numa questão em que você vai comprar, imagina que você está numa empresa e você vai fazer as compras para essa empresa. A gente sabe que para baixar custo, para ter competitividade de preço no mercado, a gente tem que produzir bem, a gente tem que diminuir custos, a gente tem que aumentar a nossa produtividade reduzindo custos. E aí, por exemplo, vocês vão ter que ter bons fornecedores que te ofereçam preços acessíveis. Como você vai avaliar qual empresa está te dando aí melhor oferta, né? Então, essas métricas, elas não existem apenas para perturbar o nosso juízo, né? Existe aí um porquê, uma utilidade por trás. Então, não olhem aí com os maus olhos. Agora a gente vai começar com a exibição dos vídeos. Cada um vai trazer uma explicação, né, de uma parte lá do livro de vocês. Vamos falar aqui sobre separatrizes. Então, assim como fizemos para encontrar a mediana, a gente também pode encontrar outras medidas que vão separar a amostra em partes. Essas são chamadas aí de separatrizes. As mais conhecidas são os quartis, os decis e os percentis. E aí vocês vão ver cada um desses, o que é. A maneira de calcular as separatrizes é similar à de calcular a mediana, tá? Na verdade, a mediana é um tipo de separatriz, porque ela separa a amostra em duas partes de mesmo tamanho. Não é o ponto central? Ok? Agora a gente vai conhecer, então, outras separatrizes. Os quartis, decis e percentis, tá? Aí eu vou colocar aqui o vídeo. Vocês me digam se está dando para ver, né? Eu vim aqui para o Meet hoje porque já me falaram quando eu passo o vídeo lá no Teams, né? Às vezes fica travando. E essa disciplina, eu dei esses vídeos específicos, eu passei para outra turma no Meet, eles não tiveram problemas. Então, qualquer problema aí de visualização ou de áudio, vocês me avisam, tá bom? Todo mundo vendo e ouvindo? Então, pessoal, nós vamos mostrar... E Marcela? Oi. Tem autores que colocam medidas separatrizes. Vamos ver. Pessoal,
Das medidas separatrizes ou de posição, temos quartil, decil e percentil. Por enquanto, nós vamos falar de quartil. Quartil tem a ver com 4, não é mesmo? Então, nós vamos ter o Q1, Q2 e Q3, que divide um conjunto de dados em 4 partes iguais. Nós vamos mostrar aí esse exemplo com 11 notas de uma turma. Determina, então, Q1, Q2 e Q3. Primeira coisa, colocar em ordem crescente. Vamos mostrar. Pessoal, essas são 11 notas de uma turma de alunos, né? E nós estamos querendo descobrir qual é o Q1, Q2 e o Q3. Ou seja, quartil 1, quartil 2, que é a mediana, né? E o Q3. Primeira coisa é colocar em ordem os dados. Eu já coloquei, né? Para adiantar. Lembrando que os que são repetidos tem que colocar, né? De acordo com a quantidade que tiver, né? Próximo passo, nós vamos calcular a posição de cada um deles. Ainda não é ele não, tá, gente? Muito cuidado, porque o pessoal às vezes pensa que esse cálculo que eu vou fazer agora, eu já estou calculando o Q1, Q2, Q3. Não é isso. Por enquanto, eu vou calcular a posição que eles se encontram. E é com essa fórmulazinha aqui, eu vou chamar de cos, é igual a K vezes N, dividido por 4. Porque é quartil, né? Nós estamos falando de quartil. Depois eu vou mostrar decil, percentil. Decil, eu vou dividir por 10. Percentil, eu vou dividir por 100. Mas, por enquanto, vamos falar sobre o quartil. Eu vou encontrar aqui com essa fórmula a posição do Q1, Q2 e Q3. A posição do Q1, eu vou colocar 1 no lugar desse casinho. Eu vou calcular o Q1 primeiro, a posição do Q1, né? Vamos lembrar aí, né, gente? Eu vou colocar assim, posição Q1 vai ser igual a 1 vezes N é a quantidade de dados. Então, eu tenho 11 dados sobre 4. Eu vou encontrar um valor de 2,75. Nesse caso, eu vou arredondar para 3. Sempre que der quebrado, eu vou ter que arredondar para o próximo número inteiro. Agora, vamos encontrar cos de Q2. Aí agora é 2 vezes 11 sobre 4, né? Vou encontrar 5,5 e vou arredondar então para 6. Não é o 6 e o 3 que são os nossos Q1 e Q2, não, tá, gente? Agora, posição, eu falo muitas vezes, né? Posição Q3, 3 vezes 11 sobre 4, que vai dar 33 sobre 4, que é igual a 8,25, e eu vou arredondar para 9. Bom, isso que eu encontrei é a terceira posição, a sexta e a nona. Então, agora está fácil de responder quem são eles, né? O Q1, ele está na terceira posição. Então, olha só, é o 9. O Q2 estaria na sexta posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o 12. E o Q3 estaria na nona posição, que seria o 15. Isso quer dizer que 50% das pessoas tiraram menos de 12. Os outros 50% tiraram mais do que 12. Ou também, por exemplo, 25% das pessoas tiraram menos do que 9. 75% das pessoas tiraram menos de 14. Né? Então, é isso aí. Lembrando aí, tá, gente, que esse cálculo é para dados brutos. Depois eu vou mostrar quando forem dados agrupados. Então, essa é a maneira mais simples de calcular Q1, Q2 e Q3. Então, gente, vamos fazer esse caso, né? São salários de 15 funcionários de uma empresa, 790, 790, 800. Nesse caso, eu já coloquei em ordem crescente para facilitar. Vocês vão fazer o mesmo procedimento aí do exemplo e vão encontrar as respostinhas que estão aí. Qualquer coisa, vão dando pausa aí, né? Então, pessoal, estão as minhas referências, né? Deu para entender, gente, o que é esse quartis? É você pegar a sua amostra e dividir em 4. Dessa forma, você vai conseguir fazer interpretações daqueles dados. Como ela disse ali, vamos imaginar que vocês fizeram provas e eu coloquei ali as notas de vocês. E aí eu dividi em 4 para poder facilitar a minha compreensão, entre 25%, 50%, 75%. E aí eu consigo ter, por exemplo, uma visão de como é que está, se
Se 75% tirou até 9, veja que maravilha, né? Tá todo mundo muito bem, né? Então, é mais uma forma de você dividir os seus dados para facilitar aí a sua interpretação, tá? Deu para ver e deu para ouvir direitinho? Permanece Deu, alguma Marcelo. Oi, tem uma faixazinha que fica aqui embaixo, né? Eu acho que eu não consigo tirar depois que ele liga. Vamos para o próximo. São vídeos sempre bem curtos, né? Para ser bem diretos. Pessoal, na aula passada a gente falou sobre os quartis. Agora, nós vamos mostrar os decis, que também são medidas separatrizes. Por enquanto, gente, nós estamos falando de dados brutos, tá bom? O que quer dizer isso? São dados que não estão agrupados. Eles estão simplesmente relacionados da forma que foram coletados. Gente, imagine aí uma empresa que tem 20 vendedores e ela quer dar no final do ano um prêmio para esses vendedores, tipo, separando os mesmos em grupos. Por exemplo, 10 grupos, sendo que o primeiro lugar vai ganhar 5 mil. Então, quer dizer, 2 vendedores vão ganhar 5 mil. Os outros 2 abaixo dele vão ganhar 4.500. Então, como separar estes vendedores, né? Essa é uma das aplicações dos decis. Os decis D1, D2, D3 e assim por diante, até chegar no decil 9, só até 9, tá, gente? Muito cuidado, não são 10 decis, não, são só 9. Esses 9 decis dividem um conjunto de dados em 10 partes iguais. Por exemplo, o decil 6 é o valor que divide em duas partes, sendo que 60% desses valores estão menores do que ele, e os outros 40% estão maiores que ele. Vamos ver melhor. Vamos supor que os valores abaixo, em milhares de reais, são os valores de venda de cada vendedor. Por exemplo, o primeiro vendedor vendeu 24 mil, o segundo também. Quem vendeu mais, vendeu 41 mil. Nós vamos separar esses grupos em 10 partes iguais e descobrir quem é o D3, o D6 e o D8. Então, pessoal, nós vamos encontrar esses 3 decis. O deci 3, o deci 6, né? E o deci 8. Primeira coisa é pegar os dados e colocar em ordem crescente. No caso, eu já tinha até colocado em ordem crescente, mas se não tiver, tem que colocar, tá, gente? Então, tá aqui. Eles estão pequenininhos, eu sei, não tá muito legal de ver, né? Vocês estão conseguindo ver os números aí embaixo? Sim? Não? Aqui sim, Marcelo. Sim? Tá bom. Sim. Aqui, só porque no final eu vou fazer só as divisões aqui, isso não vai ter muito problema, não. Então, vamos encontrar o D3. Antes da gente encontrar o decil 3, nós vamos colocar aqui pós 3, posição 3, que é igual. Tem uma fórmula, até vou colocar ela aqui, ó. Pós K, esse K é qual que eu quero, né? No caso aqui é 3, 6 ou 8. Pós K é igual KN sobre 10, porque a gente está falando de decis, né? Quando é o quartil, a gente divide aqui por 4. Quando a gente for falar em percentil, a gente vai dividir aqui por 100. Então, vamos lá. O K é 3 vezes. São 20 números. N é o número de dados que eu tenho. Isso dividido por 10. Então, aqui vai dar 3 vezes 20, 60. E 60 dividido por 10, 6. Encontramos um número inteiro. Então, muito cuidado com isso. Não é a sexta posição, tá, gente? Agora nós vamos contar aqui. Ele vai ser a média entre a sexta e a sétima posição. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é 28. E a sétima posição também é 28. Então, agora sim, nós podemos dizer que o decil 3 é 28, porque a gente vai somar 28 mais 28 e dividir por 2. Então, realmente, vai ser 28. Então, tá aí a nossa resposta do D3. Agora, nós vamos encontrar o D6. Mesma maneira, olha só, pós 6, por enquanto, só a posição, né? Primeiro a gente acha a posição, depois é que a gente vai encontrar qual deles, né? 6 vezes 20 dividido
por 10. 6 vezes 20, 120. Dividido por 10, 12. Outra vez, um número inteiro, né? Então, vamos lá. Olha só, 6 tinha dado aqui, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 36 e 37, olha só. A média aritmética entre esses dois números é só somar os dois e dividir por 2. Então, vai dar 36,5. Agora, então, o decil 8, né? Posição 8. É igual. 8 vezes 20, dividido por 10, vai dar 16. Mesma coisa, deu o número inteiro. Então, vamos lá, né? Ó, eu nem tinha marcado aqui. 36,5. Então, aqui, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a média entre 39 e 41, que no caso vai ser 40. Então, está aqui, né? Os decil 3, decil 6 e o decil 8. Podem reparar que o decil 3, por exemplo, ele separa 30% dos dados para cá e 70% dos dados para cá. Ou seja, até 28 é 30%, acima de 28 são 70%. O mesmo acontece com o decil 6 e o decil 8. Mais um detalhe, gente. Se por um acaso esses números não tivessem dado inteiro, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse dado 6,5. Então, nesse caso, a gente iria arredondar para o próximo número inteiro. Aí seria a 7ª posição. Então, quando for inteiro, a média aritmética entre os dois que estão envolvidos aí. Se não for o número inteiro, a posição seria o próximo número inteiro. Ó, pessoal, tem um errinho aqui, ó. Esse tracinho é bem aqui, não, tá? Olha só. É aqui, ó. Entre o 36 e o 37. 36,5. Isso aí, assim, é até bom. Reforça um pouquinho, né? Alguém vai ter reparado aí, né? Que eu tinha marcado errado, mas tudo bem. Esse aí é para vocês, tá, pessoal? Eu até aproveitei os mesmos dados, aí vocês descobrem o D4, o D7 e o D9. Lembrando aí que se não der tempo de anotar, tem um pause aí, né, gente? E aí, meu povo? Desistam não, hein? Então, a gente viu como é praticamente a mesma fórmula, né? Para fazer aí o quartis, para fazer os decis. Então, nada mais é do que você estar dividindo a sua amostra, os dados da sua amostra, né, em partes específicas. Os quartis a cada 25, ou seja, de 25% e 25%, né? Os decis a cada 10 vai ter 10 divisões. Então, você vai ter a cada 10% da sua amostra, algo nesse sentido. Vamos dizer que você queira, né, analisar uma situação em que 25%, 75%, 50% não sejam exatamente o que vai traduzir melhor o que você precisa. De repente, você precisa dividir em 10 partes. Porque aí você quer saber 70%, 80%, 90%, 60%. Então, se você quiser saber 60% como é que está indo, você colocou algumas metas, né? Então, você vai fazer essa divisão. E, obviamente, a próxima, que é as percentis, gente, é por 100, né? Então, ali é 100 em 100 partes, vamos dizer assim. Lembrando que eu vou mandar esses slides para vocês, e depois, quando vocês forem fazer os exercícios no livro, né? Aí vocês deem uma olhada, assiste novamente, são vídeos muito curtos, né? A ideia é essa, passa a ideia central de uma forma bem rápida, bem didática, para a gente não ficar cansado e se distrair, né? Então, vamos aqui para o próximo. Então, pessoal, nós vimos aí os quartis e os decis. Agora nós vamos mostrar os percentis. Essa tem tudo a ver com porcentagem. Gente, imagina aí uma empresa com algumas vagas, por exemplo, para vendedor. Ela aplicou uma prova em 20 candidatos e ela quis escolher os 30% melhores para ir para a próxima etapa, fazer uma entrevista. Os percentis P1, P2, P3 até P99, lembrando que não são 100 percentis, tá bom, gente? Dividem um grupo de dados em 100 partes iguais. Os percentis
podem ser aplicados para estipular o limite de aceitação. Por exemplo, os 10% melhores, os 20% melhores. Nesse caso, por exemplo, que eu vou mostrar, nós vamos encontrar o percentil 70, que corresponde aos 30% melhores. Vamos ver, então, na prática. Pessoal, então vamos encontrar o percentil 70, né? Encontrando primeiro aí, qual que é a posição desse percentil. Aquela formulazinha, né? Reparem que agora é o 100 que é o denominador, porque nós estamos falando sobre percentis. Essa, para mim, na minha opinião, é uma das melhores para a gente trabalhar, porque tem tudo a ver com porcentagem. Então, após 70, vai ser o K, que é 70, né? Vezes 20, porque são 20 números, dividido por 100. Podemos cortar o zerinho aqui, ó. Ficou 14, né? Posição 14. Como lembramos aí, né? 14 deu o número inteiro. Então, nós vamos ter que encontrar aqui a média entre o 14º e o 15º número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, seria a média entre esses dois números, 65 e 66. Então, é 65,5. Esse seria o percentil 70. Isso quer dizer, nesse problema, que quem tirou a nota a partir de 65,5 vai para a próxima etapa. Então, esse é uma das aplicações aí dos percentis, né? Catar aí os 30% melhores, né? No caso, o percentil 70. Se a gente estivesse procurando o percentil 30, nós estaríamos querendo os 70% melhores, né? Então, quer dizer que o percentil 70 é 65,5. E para vocês fazerem aí, né, nós vamos encontrar o P25, o P60 e o P80. Estão aí as evidências postinhas para vocês compararem. Então, gente, já que a gente viu quartis, decis e percentis, eu quero mostrar esse quadrinho aí, relacionando essas três medidas, né? Olha só, a primeira coluna é a mediana, que é aquele termo que estaria no meio. Os quartis, Q1, corresponde ao P25. O Q2 é a mediana, que também é o P50. O Q3 é o P75. Já em relação aos decis e percentis, o D1 é o percentil 10, o D2 é o percentil 20, e assim por diante, de maneira que o D9 é igual ao P90. Então é isso aí, gente. Seguem as minhas referências. Na verdade, os exemplos foram eu mesmo que... Tudo bem até aqui? Tudo sim, Marcelo. E os demais? Estão tudo quieto, calado, estão tristes? Hein, meu povo? Dê um feedback aí, tá dando para compreender? Compreenderam essa parte de mediana, decis, quartis, percentis? Ninguém entendeu? Ou ficaram tão emocionados que estão sem palavras? Porque agora a gente vai... quem quer falar? Diga aí, Luciana. Entendi. Não tanto, mas estou entendendo mais ou menos. Oi? Ou falha? Você entendeu, mas não tanto? Você já tinha tido a oportunidade de assistir o vídeo da aula passada? Assisti. Pois é, deu para compreender lá, tudo direitinho. Porque ali é a base, né? É. Então agora, passamos aí por essa parte, né, das separatrizes, os decis e tudo mais. Agora a gente vai dar continuidade. Temos aqui, deixa eu ver quantos vídeos ainda para vocês verem hoje. Alguns poucos vídeos. Vamos lá, vamos perder muito tempo. Eu gosto do jeito dessa professora explicar ela. É bem direta. Faz um gráfico aí para nós, né? É o gráfico de box plot. Esse gráfico apresenta características muito importantes em um conjunto de dados. Para construir, primeiro encontramos a regra dos 5 itens do conjunto. São eles: o menor valor, o maior e os 3 quartis.
Olha os quartis aí. Quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Lembrando aí, tá, gente, que o quartil 2 é o mesmo mediano, tá? Nós já temos aulas sobre isso. Esse é o conjunto de dados, o qual eu vou mostrar o gráfico, né? Isso se refere a notas, tá, gente? Que uma turma aí tirou, né? E esse exemplo é retirado idêntico ao livro que eu menciono lá no final. Vamos lá. Então, pessoal, esses dados que nós temos para fazer o nosso box plot, né? Eu coloquei aqui já na ordem crescente e já marquei os 5 elementos mais importantes, que seria o quartil 1, o quartil 2, que é a mesma coisa da mediana, e o quartil 3. Também tem o termo maior e o termo menor. Então, esses são os 5 elementos mais importantes que, primeiramente, né, precisam ser marcados. Segundo passo é fazer agora uma horizontal, uma escala, para poder, então, traçar a nossa caixa, né? Coloca aqui o 5, que é o menor valor. Coloca aqui o 37, que é o maior. E o 10, o 15 e o 18, nós vamos espalhar eles aqui no lugar deles, tá? Não quer dizer que eu tenho que pôr certinho aqui o 10, o 15 e o 18 aqui, não. Tem que ser na escala, né? O 10, por exemplo, ele ficaria mais ou menos perto do 5. Eu vou mais ou menos colocar ele por aqui. Lembrando que eu estou fazendo no olho, né? Então não vai ficar tão bonitinho, tão certinho, mas vai dar para a gente mostrar como que faz, né, o gráfico. O 15, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. E o 18, como ele está bem perto do 15, eu vou jogar ele mais próximo um pouquinho, né? Agora, é marcar, né? Quartil 1, quartil 2, mediano, e quartil 3. E agora, traçar aí a caixa apenas nos quartis. Agora coloca aqui uma vertical, uma aqui e outra aqui. Então, tá aí o nosso gráfico, né? Uma análise interessante que a gente pode fazer em cima desse gráfico é que o 37, isso a gente esqueci de falar, são referentes a notas, tá? Notas que uma certa turma aí tirou, né? No trabalho, né? O 37, ele é uma nota discrepante. Nós podemos reparar que a distância do 37 até aqui o 18, até o último quartil, é bem grande. Já o 5, ele não é um valor assim tão absurdo, porque ele já está um pouco mais próximo do início aqui da caixa, né? Outra coisa que a gente pode reparar também, aqui é de 25% até 75%, né? Então, a metade das pessoas estão nessa caixa. As notas dessa metade foram de 10 a 18. Então, tem aí várias análises, né, que podemos fazer. Vou mostrar aí mais bonitinho, para poder a gente, né, visualizar melhor. Explicando melhor essa questão aí da metade, gente, o 10, que é o quartil 1, ele deixou para trás 25% dos dados, né? Já o 18, ele comporta 75% dos dados, dos 5 ao 18. Então, quer dizer que do 10 ao 18 é de 25% a 75% dos dados, o que dá 50%, né? Que é exatamente a metade. Então, quer dizer que a metade das pessoas tiraram de 10 a 18. Gente, essas são as minhas referências. Vocês entenderam a compreensão desse gráfico aí que ele é montado? Gráfico de caixa aí, o gráfico box plot, né? Box plot caixa. É o seguinte, se a gente analisar, né? Veja como o último quartil aí, né? O Q3, que é igual a 18, veja o quanto ele está distante de 37, né? Sendo que se ele já é o quartil 3, o 18 já é o quartil 3, isso quer dizer que até 75% dos alunos, né, tiraram até 18 aí como nota, tá? E mais, 50% deles ficaram dentro da caixinha, né? Ficaram aí entre 10 e 18 a sua nota. E apenas 25% ultrapassaram 18, chegando aí até o 37. Então, vamos supor que, sei lá, o máximo fosse 40, então 75% das pessoas estariam ainda pela metade ali, né, da nota. Isso traz um diagnóstico, né?
É utilizado para isso, para trazer esse diagnóstico. Esse aqui é tranquilo, não foi? Usou o conceito de quartil, que é aquela fórmula super simples, descobriu os quartis, pegou as extremidades e aí monta um gráficozinho e assim você consegue fazer uma interpretação. 25%, por exemplo, ficaram aí entre 5 e 10 pontos, né? Tudo bem? Posso ir? Eu vou indo, tá? Desvio padrão. Pessoal, eu já tenho aulas aí sobre medidas de tendência central, né? Que é média, mediana e móvel. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de dispersão. No caso, agora, vai ser o desvio padrão populacional. Por enquanto, dados brutos. Mais adiante, eu quero mostrar com dados agrupados. A variância e o desvio padrão são medidas de variação que utilizam todas as entradas de dados. Essa é uma das vantagens. O desvio padrão expressa até que ponto as entradas se afastam da média. É expresso pela raiz quadrada da variância, que seria essa formulazinha aí abaixo. Antes de mostrar um exemplo, vamos ver alguns elementos que vamos utilizar, né? O sigma é o desvio padrão populacional. O sigma elevado ao quadrado é variância populacional. Mi é média populacional. N grande, né? É o número de entradas. Então, vamos ver um exemplo. Nós vamos calcular o desvio padrão das idades de pessoas que foram consultar em uma certa clínica em um determinado dia. Vamos supor que isso seja a população, tá, gente? Então, as idades são 35, 38, 32, varia aí, né? Depois tem esse outro aí também, né, para vocês tentarem, o desvio padrão de 10 salários, né, de funcionários de uma certa empresa. A resposta está aí, né? Então, façam vocês mesmos. Então, pessoal, nós vamos calcular o desvio padrão dessa população, né? Nós temos dados brutos. Depois, mais adiante, é que eu vou mostrar como é que a gente faz com dados agrupados, mas por enquanto é isso aí, né? A primeira coisa a fazer para achar o desvio padrão é encontrar a média dos dados, né? E para encontrar a média, já sabemos que é somar todos os valores e dividir pela quantidade deles. Então, olha só, vai ser 35 mais 38 mais 32 X dado, então, vai ser essa sominha aqui, que nem coube, né, numa linha só. Isso é meio chatinho, tá, gente? Tem que ter um pouquinho de paciência. Dá 503 dividido por 14. Então, encontrei aqui um valor de 35,93. Essa é a média. Agora sim. Gente, o desvio padrão é o seguinte. Vou colocar aqui sigma, raiz, bem grandinho, né, gente? Agora, seria pegar, por exemplo, o primeiro valor é o 35. Então, 35 menos 35,93 elevado ao quadrado, mais, próximo, 38 menos 35,93 elevado ao quadrado, mais, 32 menos 35,93 elevado ao quadrado, mais, e fazer esse mesmo processo para cada um desses números. Por isso que eu estou falando que o trem é meio chatinho, né? Isso tudo, né? No caso, vamos fazer de conta que aqui tem todos, né? Porque eu quero só mostrar como é que faz, né? Porque se eu for fazer isso aqui, não vai ter nem sentido. Isso tudo dividido por N, grande, né? Que no caso é a quantidade deles. Porque eu estou seguindo a fórmula do desvio padrão populacional, né? Seria o valor menos a média elevado ao quadrado, a soma de todos esses valores dividido por N. Na verdade, essa raiz aqui, olha, até lá embaixo, tá, gente? Ó, muito cuidado com isso, né? O 14 também estaria dentro da raiz. Fazendo essa conta toda aí, eu vou encontrar aqui um desvio padrão populacional de 5,338. Eu gosto de usar 3 casas, né?
É sempre bom aí na estatística a gente usar pelo menos 3 casos. Gente, isso quer dizer que o desvio padrão, ou seja, até que ponto esses dados saem fora, né, da média de 5,338. Eu vou mostrar um jeito que eu gosto de fazer, tá? Que eu acho bem mais prático do que ficar fazendo isso aqui. Eu faço uma tabela, né? Na verdade, eu faço mesmo no Excel, né? Mas se a gente quer mostrar como é que faz assim, manual, né? Esse é um jeito mais prático. Ó, primeiro eu pego cada um, eu tenho que fazer para todos, tá, gente? É porque, né, fica difícil. Cada um deles subtrai aqui a média, que já teria encontrado, né? A diferença está aqui dentro. Nesse caso aqui deu negativo. Essa diferença vai levar ao quadrado, vou encontrar esse valor aqui. Faço isso para todos os valores, né? Faço aqui uma soma desses valores encontrados. Vou achar aqui 398,93. Feito isso, eu vou continuar aqui para não dar confusão. Eu vou agora tirar a raiz desse número dividido por 14. Olha só, 398,93. Vou colocar mais uma casinha aí, né? 929. Dividido por 14. Vou encontrar a raiz de 28,495. Que vai ser 5,338. Olha só, mesmo valor, né? Então é isso aí, gente. Voltando um pouquinho, né? Pegamos cada valor, subtraímos da média, elevamos esse valor ao quadrado, anotamos o valor aqui na frente, somamos esses valores todos, de todos os dados, né? Dividimos pela quantidade deles, que no caso é 14, tira a raiz, esse é o desvio padrão encontrado. Então, estão aí as minhas referências, né? Entenderam? Desvio padrão se relaciona com a média, né? Então, você tem uma média que é de... Qual era a média lá? 35,93, né? Era a média de idade. Quando você faz aquela soma de todas as idades e divide pela quantidade das idades, você vai ter uma média. Você vai dizer, olha, em média aqui as pessoas têm 35,93. Mas nem todas têm 35 ou estão ali próximos, né? Então, qual é o desvio padrão aí dessa minha população, né? Então, geralmente é de 5,338, entendeu? Que vai desviando aí, se aproxima, se distancia aí da média. Isso aí é o desvio padrão, acho que vocês já devem ter ouvido falar de desvio padrão em outro momento, né? Que fazia aí vestibular. Não sei se vocês pegaram a época aí de fazer vestibular para a UFC, eles levavam muito em consideração essa questão do desvio padrão. Você não podia passar muito, ou seja, se você tirou 10 numa prova de história, 10 numa prova de geografia, 2 numa prova de inglês, 10 numa prova de inglês, você somar tudo vai dar uma média boa, mas qual vai ser o desvio ali? Quanto aqueles valores que estão embutidos na média vão estar aí distantes, né, dessa média? Vamos aqui. Ai, perdão. Eu mostrei anteriormente como calcular o desvio padrão de uma população. Agora, é o desvio padrão de uma amostra. É muito parecido. Vamos ver. Como já dito, a variância e o desvio padrão são medidas de variação que utilizam todas as entradas de dados. O desvio padrão amostral expressa até que ponto as entradas se afastam da média das mesmas. É dado por essa fórmula aí. Ou seja, a raiz do somatório de cada entrada menos a média elevada ao quadrado, dividido pela quantidade de dados menos 1. E reforçando aí os elementos que vamos usar, né? S é o desvio padrão amostral, x bar é a média populacional, S ao quadrado é a variância, e N minúsculo é a quantidade de dados da amostra. Então, pessoal, vou fazer aqui esse exemplo
Vou repetir, na verdade, né, o exemplo da aula passada, só que agora a gente não vai dividir por N grande, nós vamos dividir por N menos 1. Permite o desvio padrão das idades de pessoas que foram consultar em uma certa clínica. No caso, ele está escolhendo algumas pessoas que foram consultar nesse dia nessa clínica, né? Por isso que seria uma amostra. Estão aí as idades e vamos resolver. E o outro, para vocês fazerem em casa também, cuidado, que é dividir por N menos 1, tá, gente? Pessoal, na aula passada, a gente mostrou o desvio padrão de uma população que era representada por sigma. A média era representada por mi. A quantidade de dados era N grande. Agora, nós vamos trabalhar com o desvio padrão amostral. É muito parecido. No caso, o desvio padrão é representado pela letra S, a média é x barra, e o número de entrada de dados, ou seja, a quantidade de dados, né, é N pequeno. Então, mais ou menos parecido com o da aula passada, agora nós vamos trabalhar com o desvio padrão amostral. Gente, quanto maior for o desvio padrão, mais diversa será essa amostra. Quanto menor, mais homogênea será a amostra, né? Então, melhor que seja ser o menor possível, né? Bom, vamos então calcular a média, né? Que no caso é x barra, desses valores que temos aí, que seria 35, 38, né, 32. Então, por enquanto, eu não vou mostrar com muito detalhe, porque eu já mostrei na aula passada. Mas para a gente tirar a média simples, né, de alguns dados, é somar todos e dividir pela quantidade deles. Então, eu somando aí 35, mais 38, mais 32, esses números todos aí, né? Eu vou dividir por 14, porque eu tenho 14 números, e vou encontrar uma média de 35,929. Eu gosto sempre de usar 3 casas. Feito isso, nós vamos fazer tipo uma tabelinha e colocar aqui, ó. Aqui é o xi, que é o valor, por exemplo, o primeiro valor, nesse caso aí, é 35, né? Depois, eu vou colocar xi menos a média. Depois eu vou colocar o quadrado dessa coisa aqui. Xi menos x barra elevado ao quadrado. Joia. Então, vamos preencher aí alguns. Eu não vou fazer todos, não, porque não tem necessidade, né? Mas tem que ser feito todos. Então, olha só, o primeiro número é o 35. Então, aqui eu vou colocar 35 e o segundo é o 38. Aqui eu vou colocar 35 menos essa média. Então, eu encontrei menos 0,929. E 38 menos 35,929 é 2,071. Elevando isso ao quadrado, vou até fazer assim, né? Isso. Elevando cada um desses valores ao quadrado, vai ser 0,862. E esse aqui, 4,291. Lembrando que todo quadrado é positivo, tá, gente? Bom, depois que eu fizer todos os valores dados, né? Eu vou somar essa coluna aqui, essa última, e vou encontrar um valor de 398,929. Inclusive, vocês podem até fazer, né, completo, para ver se vai dar isso mesmo, né? Joia. Agora que vem a diferença do desvio padrão amostral do desvio padrão populacional. Eu vou dividir, olha só, o desvio padrão amostral, né, que é S, é igual a raiz quadrada desse valor, 398,929, dividido por N menos 1, porque no passado eu dividi por 14, aqui eu vou dividir por 13. E vou encontrar aí, fazendo essa conta, já a divisão e a raiz de uma vez, né? Eu vou encontrar um desvio padrão de 5,54 anos. Isso quer dizer, né, que tem essa variação aqui nas idades dessas pessoas que foram nesse consultório em relação à média, né? Gente, eu vou mostrar aqui bem rapidinho também uma propriedade, duas, aliás, do desvio padrão, nesse caso aqui de dados brutos. Se eu somar ou subtrair um certo valor, sempre o mesmo valor, por exemplo, eu vou subtrair ou somar 5 unidades, o desvio padrão não vai se alterar. Então, muito cuidado com isso. Agora, se eu multiplicar ou dividir todos os valores
por um mesmo número, o desvio padrão vai ser dividido por esse número. Por exemplo, se eu dividir todos os números por 2, o desvio padrão aqui ia ser dividido por 2 também. Isso é só uma curiosidade mesmo, né? Pessoal. Gente, falem alguma coisa, vocês estão entendendo? Josileudo, Beatriz Edson. Eu sei que matemática, assim, a distância não é a coisa mais... Matemática já não é tão, né, maravilhoso, né? Não é assim a disciplina mais popular, por assim dizer, né? Mas vocês estão conseguindo acompanhar? Me dê aqui um retorno, por favor. Gabriela. Eu posso continuar? Pode continuar. Ok. É porque lá o livro de vocês vai trazer todas essas fórmulas, né? Mas você vai lá ler, às vezes você fica confuso, e é bom quando uma pessoa vem e explica de outra forma. Depois eu vou mostrar para vocês a planilha no Excel. Então, pessoal, mais uma medida estatística para nós. Medidas de assimetria. Quando trabalhamos com alguns dados brutos, em alguns casos, podemos analisar se sua forma de distribuição é simétrica ou assimétrica. Vamos ver melhor. Sabemos que coisas simétricas, geralmente, são mais certinhas, mais bonitinhas, né? Já assimétrica é um pouco fora do normal. Mas vamos ver aí alguns exemplos. Pessoal, eu recomendo dar uma olhadinha nos meus vídeos sobre mediana, moda e média, tá? Então, calculando aí essas 3 medidas desses dados brutos que temos aí, vai ficar o seguinte: a média é igual a 5, a mediana também foi igual a 5 e a moda também foi igual a 5. Gente, não é coincidência, tá? Eu coloquei o desvio padrão aí também, porque mais adiante nós vamos precisar dele. Mas eu também já tenho aulas que mostram como que calcula o desvio padrão em dados brutos. Esse é um esboço de um gráfico nessa situação, onde a média, mediana e moda são valores iguais. Olha só como que o gráfico é assim, bonitinho. Ele, o lado esquerdo é o mesmo tamanho do lado direito. A mediana está exatamente no centro do gráfico. Isso mostra, então, uma distribuição simétrica. Essa fórmula é para a gente calcular um índice de assimetria. No caso da distribuição simétrica, que foi o que aconteceu agora, esse índice vai ser igual a 0. Olha só, aplicando a fórmula, a assimetria é igual a 3 vezes a média, que no caso é 5, menos a mediana, que também é 5, sobre o desvio padrão. Por isso, nós vamos precisar dele, né? Fazendo essa conta, vai dar 0, ou seja, é uma distribuição simétrica. Vamos ver agora o que vai acontecer nesse segundo exemplo. A média é 5,17, a mediana 4,5 e a moda é 4. O desvio padrão é 2,62. Olha só, esse é o gráfico dessa situação. A moda é menor que a mediana e a mediana é menor que a média. Reparamos aí que ela forma tipo uma cauda para o lado direito. Então, provavelmente, essa distribuição é assimétrica à direita. Nós vamos ver agora o cálculo do índice de assimetria. Usando então aquela fórmulazinha, né? A S é igual a 3, que multiplica pela média 5,17, menos a mediana, que é 4,5, dividido pelo desvio padrão, que no caso é 2,62. Encontramos aí, então, 0,76767, né, no caso, um número positivo. Então, é assimétrica à direita. Nesse terceiro exemplo, a média provavelmente é menor do que a mediana. Então, nesse caso, os dados são assimétricos à esquerda. Olha só, a média é 4,92, a mediana é 5 e a moda é 8. Ou seja, a média é menor que a mediana e a mediana é menor que a moda. Aí, com isso, a
cauda do gráfico fica à esquerda. Nesse caso, o índice de assimetria vai ser negativo. Olha só, AS é igual a 3, que multiplica pela média, que é 4,92, no caso, né? Menos a mediana, que é 5, sobre um desvio padrão, que é 2,54. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar aí um número negativo, 0,09. Então, por isso ela é assimétrica à esquerda. Agora vamos ver até que ponto, qual seria o índice que ela seria fraca, né? Ou moderada, ou forte, ou nulo, né? Então, olha só, se for 0, a distribuição então é simétrica. A assimetria é 0. Ela é fraca de 0 até 0,15, seja positivo ou seja negativo. Ela é moderada de 0,15 até 1, e ela é forte se ela for maior que 1, ou no caso da assimetria negativa, se for menor que 1. Vamos comparar aí esses exemplos que nós fizemos, né? Esse último, menos 0,09, olha só, seria uma simetria fraca e negativa. No caso do primeiro exemplo, que foi simétrico, a simetria é 0. E o segundo exemplo que nós resolvemos ficou sendo moderado, porque deu 0,76. Então, pessoal, nós falamos um pouco sobre a distribuição assimétrica ou simétrica. Vimos aí os gráficos, né? Vimos também o índice de assimetria. E vimos a intensidade, ser moderada, ser fraca, né? Gente, onde vocês estão vendo a medida de Cortot? Isso aí, tranquilo também, né? Conceitos. Sabe por que ela disse que da outra vez todo quadrado é positivo? Vocês lembram? Vocês têm que relembrar um pouquinho de matemática. Um quadrado é a multiplicação de um número por ele mesmo, né? Se você tem um número negativo, menos 10. O quadrado de menos 10 vai ser menos 10 vezes menos 10. Quando você soma o menos com menos, ele se transforma em positivo. Então, como quadrado, sempre vai ser ele multiplicado por ele mesmo, né? Então, por mais que o número seja negativo, ele depois vai se transformar em positivo. Vamos aqui temos só esse mais 2 videozinhos, tá? E eu vou aproveitar, também vou encaminhar para vocês, além desse slide com os vídeos, eu vou encaminhar a planilha, tá? Para que vocês verem, né? Isso aqui é para vocês compreenderem, mas não vale a pena vocês ficarem fazendo tudo isso na mão, né? Inclusive, existem sistemas que já fazem isso, além do Excel. Principalmente para pesquisa. Então, pessoal, na aula passada, nós falamos sobre medidas de assimetria. Desta vez eu vou mostrar medidas de kurtose. Kurtose é até que ponto uma curva de uma distribuição pode ser achatada ou esticada em relação à curva normal, que é aquela que nós já conhecemos. Eu tenho aulas, tá, gente, sobre distribuição normal, que é aquela distribuição cujo gráfico parece um sino, como está mostrando aí a figura. Esse gráfico, pessoal, é para ser simétrico, tá? Mas a gente desenha a mão, né? Então fica um pouco complicado. E esse mizinho aí que está embaixo quer dizer média. Agora vamos comparar com as outras curvas. A curva leptocúrtica é a curva mais esticada, ela é mais alta, mais pontiaguda. Curva mesocúrtica é essa normal que a gente acabou de ver, né? E tem a curva platicúrtica, que é a curva mais achatada, ela é mais baixa do que a curva normal. Vamos ver aí as 3 curvas. O desenho está assim feinho, né? Mas isso não importa não, né, gente? O que importa é a gente entender a diferença das 3 curvas. As variações dessas curvas têm uma medida também numérica que nós podemos calcular com essa fórmula. Então, seria o coeficiente percentílico de kurtose, que vai ser o quartil 3 menos o quartil 1, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Lembrando, tá, gente, que eu já tenho aulas que falam sobre essas medidas, né, separatrizes.
que são os quartis, decis e percentis. E esse coeficiente de kurtose, ele é sempre positivo. Vamos ver aí quais são os valores de C que mostram exatamente o ponto onde a curva leptocúrtica passa a ser platicúrtica. Na verdade, entre essas duas curvas, nós temos a curva mesocúrtica, né, que é referente à distribuição normal. Então, vamos ver aí os valores. Então, após fazer esses cálculos do coeficiente de kurtose, nós vamos chegar a uma conclusão que, se o valor for menor do que 0,263, a curva, então, é leptocúrtica. Se o valor for exatamente 0,263, é porque a curva é mesocúrtica. E maior que 0,263, então a curva é platicúrtica. Vamos fazer alguns exemplos, né? Temos aí 3 distribuições, nós vamos fazer uma de cada vez, sendo que a primeira, nós já temos aí o percentil 10, o percentil 25, que é a mesma coisa do quartil 1, né? O percentil 50, que é a mesma coisa do quartil 2. Temos também o percentil 75, que é a mesma coisa do quartil 3, e o percentil 90. Nós vamos precisar de todas essas medidas. Calculando, então, vai ficar o seguinte. Então, pessoal, seguindo essa fórmula aí, né? Vamos fazer o primeiro exemplo, que vai ficar C é igual a 935 menos 814, dividido por 2 vezes 1012 menos 772. Vamos encontrar, então, 0,252. Chegamos, então, à conclusão que essa curva é leptocúrtica. Olha só, o valor foi menor que 0,263. Já no segundo exemplo, aplicando a mesma fórmula, vai ficar 80,3 menos 63,7 dividido por 2 vezes 8660 menos 55. Encontramos, então, exatamente 0,263. Então, essa curva é mesocúrtica, que é referente à curva normal. No terceiro cálculo, C é igual a 45,60 menos 28,80 dividido por 2 vezes 49,80 menos 20,5. Isso vai ser igual a 0,287. Então, essa curva é platicúrtica. Ela é mais achatada. Ela tem, assim, uma vantagem de ter a média mais, assim, os dados são mais parecidos com a média. Então, os dados são, assim, mais confiáveis do que no primeiro caso, né? Então, nós falamos um pouco sobre a medida de kurtose, né? Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui a planilha. Uai, cadê a planilha? Foi para onde? Deixa eu dividir aqui com vocês, tá? Para animar vocês, que eu sei que isso daí deixou vocês meio desanimados. Me deixou? Imagine vocês. Estão aí cansados. Vocês estão visualizando aí? Deixa eu ver se não está mostrando. Opa, agora sim. Estão visualizando aí o Excel? Sim. Sim, pronto. Se vocês observarem, ó, aqui na primeira aba, vocês vão poder calcular a mediana. Na segunda... Uai, cadê a moda? Será que é essa certa? Acho que eu peguei a planilha errada. Gente, peguei a planilha errada. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha ali nos meus arquivos. Porque não está aqui a planilha certa.
E, na verdade, o Carlos André, quando fez, ele me passou do computador dele, não foi do meu. Mas eu vou encaminhar para vocês esse final de semana, tá? Mas é naquele sentido, do jeito que está aqui, ó, para que vocês possam ter o acesso a esses cálculos sem precisar fazer aquelas continhas que ela colocou lá. A continha é importante? Para quê? Para que você saiba, né, compreenda como é que ela acontece. Mas ela não vai ser essencial, né? O essencial é você compreender a lógica por trás, né? O resto vocês têm que utilizar ferramentas, não vamos aí atrás, né, de criar a roda, tá bom? Então, por hoje é só. Eu vou encaminhar para vocês, tá? A próxima